Queridos amigos, estamos iniciando mais um programa Jesus no Lar, aqui pela TV Mundo Maior. Meu nome é André Luiz Querini Vilar. Rogo a Deus, o nosso Pai, que nos abençoe, que nos ampare, que nos ilumine, que Jesus nos fortaleça, não apenas no programa de hoje, mas em todos os dias de nossa existência. Agradecemos à TV Mundo Maior pela oportunidade que vem nos dando de fazermos parte da sua grade de programação. Agradecemos aos seus funcionários, à sua direção e a você, o telespectador querido que vem nos acompanhando. A nossa gratidão por fazermos parte deste projeto, que vai muito além de queremos divulgar o nosso nome, queremos divulgar o Espiritismo, levar a sua mensagem ao máximo de pessoas que nós pudermos. Para converter em espíritas? Não, mas para levar luz e consolo num planeta em que tem tantas pessoas passando pelas mais variadas dificuldades emocionais e espirituais que não podemos medir esforços em tocar os seus corações. Há alguns meses atrás, criamos um WhatsApp, já temos muitas pessoas inscritas. Se você ainda não conhece o WhatsApp e quer receber uma mensagem de paz, de ânimo, de consolo, salve o nosso número em seus contatos. O nosso número é 19 997 782794. Mande um oi, mande a sua sugestão, mande a sua participação, que ela é muito importante. Hoje nós vamos ver uma mensagem que tocou muito o meu coração. É uma mensagem do Espírito de André Luiz, que convida-nos a sairmos um pouco da maneira de vermos apenas a minha vida, a minha necessidade, a minha família, a minha prioridade, para vermos uma outra realidade que muitos de nós não estão acostumados. Quem de nós não tem o hábito de ter de tudo, ou quase tudo que o mundo pode nos dar, uma casa física, um lar espiritual, um corpo físico, a oportunidade de termos uma cama para repousar, um prato de comida para nos alimentarmos, um chuveiro para tomarmos um banho? E quantos de nós não lamenta, não reclama? E aqui nós vamos ver aquelas situações que compõem o nosso dia de pessoas que não têm nada do que nós temos. Eu conheço um senhor aqui em Itapira que todas as quintas-feiras e todos os sábados ele vai tomar sopa no Núcleo Chico Xavier, que é o centro espírita que eu colaboro. E esse senhor, ele teve um problema no dedo e ele teve que amputar o dedo. Então ele anda com a mão enfaixada, carregando um carrinho, procurando sucata, papelão, para depois vender e se manter. E ele, sempre que vai no centro, nós vemos que é uma situação econômica muito precária. E você sempre vê ele com um sorriso, sempre agradecendo a Deus pela sopa, uma pessoa feliz, se assim podemos dizer. E quando eu olho para ele, eu olho para mim, eu fico com vergonha, porque eu tenho muito mais do que ele tem. E reclamo, lamento, fico triste, fico desequilibrado. E você vê uma pessoa que não tem nada do que você tem, feliz da vida. Então é esta temática que eu gostaria de compartilhar com você, que está do outro lado me ouvindo, me assistindo, me vendo, para que nós possamos ver o quanto Deus é generoso. Nós estamos estudando o livro Espírito da Verdade, uma parceria mediúnica entre os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, mensagens de espíritos diversos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Cada capítulo corresponde a um capítulo e a um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós vamos ver o capítulo 73. Se você pensar, corresponde ao capítulo 9, item 6, do Evangelho segundo o Espiritismo. Começa André Luiz nos dizendo: diz você que a palavra do companheiro é agressiva demais. No entanto, se você pensar nas frases contundentes que lhe saem da boca,
nem de leve passará sobre o assunto. Quem de nós já não disse que o companheiro foi muito áspero no falar, muito grosso no dialogar, muito ríspido, muito exigente, e nós nos magoamos com aquilo? André Luiz pede para vermos o outro lado da moeda. Quantas foram as vezes que eu não fui o causador de um desconforto pela minha fala, pela minha palavra, pelo meu tom de voz, pela gravidade e veemência que eu coloquei no modo de expor determinado assunto? É muito sério a palavra. Diz Emmanuel, numa frase através de Chico Xavier, que a palavra ela é igual a uma flecha. Depois que você lança, não retorna mais. Depois que eu lancei, não adianta eu chegar para a pessoa e pedir: você me desculpa? Por mais que a pessoa nos desculpa, aquela flecha já ficou apontada. Aquela flecha já ficou uma cicatriz, por menor que ela seja. E é muito simples eu magoar, ferir e depois chegar para a pessoa e falar assim: você me perdoa? Então nós temos que analisar o que falamos antes de falar, porque depois que falamos fica mais difícil. Continua André Luiz. Diz você que o amigo praticou erro grave. Contudo, se você pensar nos delitos maiores que deixou de cometer, simplesmente por fugir-lhe a oportunidade, não encontrará motivo de acusação. Quem de nós já não culpou o nosso semelhante por determinadas atitudes, por determinados comportamentos? De 10 ações, 9 positivas e 1 negativa. Valorizamos a negativa. De um quadro belo e enfeitado, no meio dele tem um simples ponto negro. Nós valorizamos aquele ponto e deixamos toda a arte periférica de lado. Esse é o ser humano. Não é apenas o André que é desse modo, nós somos assim. Valorizamos o erro e cobramos pelo erro do próximo, mas esquecemos que nós equivocamos. Nós erramos também. Não sei vocês, mas eu erro. Erro no modo de falar, erro no modo de analisar a vida, erro nas decisões, erro no modo de lidar com o meu semelhante. Então eu perco o direito de cobrar do próximo quando ele erra, porque eu também equivoco. E antes de eu cobrar a mudança do outro, eu tenho que cobrar a minha. Eu me lembro de Mahatma Gandhi, o célebre diplomata, o célebre articulista indiano. Quando chega uma mãe para ele e fala: Gandhi, eu andei muitos quilômetros, somos de uma classe social baixa, economicamente falando, e eu venho até aqui porque o meu filho tem uma estima muito grande por você e pelo seu trabalho, e ele tem diabetes, e o alto índice de açúcar no seu sangue está levando com que ele possa a morrer do dia para a noite. Eu apenas vim aqui para pedir para você falar ao meu filho como faz mal a ingestão excessiva de açúcar. Gandhi olhou para aquela mulher e disse assim: volte na semana que vem que eu tenho a solução para o seu problema. A mãe pegou o filho, foi contrariada embora. Na semana seguinte, com toda a dificuldade, com toda a luta, retorna. O Gandhi, já sabendo da situação, agacha e fala para a criança: meu filho, se você tem um carinho pela minha pessoa, eu te peço, não coma açúcar em excesso. Siga o pedido de sua mãe te ama e quer te ver bem, e o açúcar só te prejudica e te faz mal. Levantou e despediu. E quando a mãe estava indo embora, perguntou: mas Gandhi, se fosse só para ter falado isso, por que não falou na semana passada? Porque até semana passada eu comia muitas coisas que eu não podia. Como é que eu ia pedir para alguém comer algo que não pode, sendo que eu estava também fazendo o contrário que o médico me pediu? Então, naquela semana toda, Gandhi se preparou para ter condição moral para dizer para aquela criança que o açúcar fazia mal. Continua André Luiz. Diz você haver sofrido pesada ofensa. Entretanto, se você pensar quantas vezes tem ferido os outros, olvidará, incontinente,
as falhas alheias. Quem de nós já não disse, eu sofri tamanha perseguição, tamanha ofensa, tamanha injúria, tamanha mentira. Antes nós sermos as pessoas injuriadas do que injuriarmos o próximo. Antes nós sermos os ofendidos do que ofendermos. Antes nós sermos os enganados do que enganarmos o nosso semelhante. E o último item, antes de irmos para o nosso intervalo, André Luiz nos fala: diz você que não suporta mais os trabalhos com que os familiares lhe tributam as horas. Mas, se você pensar nos incômodos que a sua existência tem exigido de todos eles, não terá gosto de reclamar. Então, às vezes eu falo muito do meu familiar. O meu familiar me exige muito tempo. O meu familiar me exige muito isto. E nós também não exigimos do próximo? Pode ser que nós não exigimos o tempo, não exigimos o material, mas nós também exigimos algo do semelhante. E quando eu não entro em parceria comigo mesmo, desvendando tudo isto que André Luiz nos fala, eu estou sempre na defensiva, esperando que o outro cometa o erro, fale uma palavra, peça o meu tempo em excesso, para que eu possa dizer tudo o que está entalado na minha garganta. Não é assim que funciona. Ter uma vida equilibrada é analisar que nós temos responsabilidades perante nós mesmos e que é de fundamental importância o maior equilíbrio possível para não virmos a cometer os excessos, os equívocos que outrora cometíamos. Por mais que a nossa vida passe pelas tribulações, pelas dificuldades, nós não estamos sozinhos. Ergamos a cabeça, continuemos adiante, confiando e lutando, vencendo sempre. Ao encerrarmos o nosso primeiro bloco, eu gostaria de convidar os amigos a conhecer o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. São centenas de vídeos à sua disposição. youtube.com/TV A Caminho da Luz. A sua inscrição é muito importante, habilite a notificação e não se esqueça, gostou do vídeo? Deixe o seu like. Gostou do vídeo? Deixe o seu comentário. O vídeo te auxiliou, te esclareceu? Pegue o link, compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu grupo do WhatsApp, compartilhe de um modo geral nas suas redes sociais, porque se te fez bem, se está te auxiliando e te esclarecendo, com certeza vai esclarecer e auxiliar muitas pessoas. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos voltando com o programa Jesus e o Espiritismo. Meu nome é André Luiz Chiarini Vilar. Tenho alguns livros publicados, colaboro no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, em Itapira. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, conheça o meu site, andreluizvilar.com.br. Nós tivemos a oportunidade de ver no primeiro bloco, e veremos agora, na continuidade, esta mensagem reflexiva de André Luiz, convidando a analisar as dificuldades que chegam dos outros, das outras pessoas até a nossa pessoa, mas a contrapartida, o tanto que nós também interferimos na felicidade, nas decisões, no meio em que vivemos. Continua André Luiz nos esclarecendo. Diz você que os seus sacrifícios são muito grandes em favor do próximo. No entanto, se você pensar nas vidas que morrem diariamente, para que você tenha a mesa farta, de certo não falará mais isso. Quantas pessoas não dizem, o meu sacrifício é grande para dar o estudo para o meu filho. O meu sacrifício é grande para fazer tal coisa. Quanto nós já não demos de sacrifício aos nossos pais, aos nossos amigos? Não é apenas os outros que dão sacrifício para nós. Nós também já demos, damos e continuaremos a dar. Por mais que eu diga, eu não quero dar trabalho para ninguém, eu não quero dar sacrifício para ninguém. De uma forma indireta,
Quando você vive em sociedade, você precisa do outro. Você precisa da participação do outro. Eu sozinho não teria como fazer tudo. Nesse programa, por exemplo, quantas pessoas não estão envolvidas? Um filma, depois edita, depois manda para a TV Mundo Maior, chega na TV Mundo Maior, um abaixa, o outro põe na programação, o outro vai analisar se tudo está de acordo para entrar no ar, depois volta, vai para o YouTube da TV A Caminho da Luz. Nesse processo todo, quantas pessoas não estiveram envolvidas? Quando eu vou para um posto de gasolina abastecer o meu carro, a minha moto, quantas pessoas não trabalharam para que eu tivesse o etanol, a gasolina, o diesel, para poder manter o meu veículo de transporte? Eu pego o meu celular, que hoje é tão fundamental para a nossa existência. Quantas pessoas não tiveram envolvidas no desenvolvimento do aparelho, no design do aparelho, na fabricação dos seus componentes, para chegar até as nossas mãos? Tudo envolve sacrifício nosso e dos outros. Não existe aquele que tem um sacrifício maior. Não existe aquele que tem uma participação maior. Todos nós as temos. Continua André Luiz. Diz você que as suas necessidades são invencíveis. Contudo, se você pensar nas privações daqueles que seriam infinitamente felizes com a sobra de sua mesa, não tropeçaria na queixa. Se eu pudesse fazer um pedido a quem está me assistindo, mesmo você não estando no Brasil, estando em qualquer outro país, se você tiver a oportunidade de ir, saia um pouco da zona de conforto do seu lar. Vá a um hospital. Aqui no Brasil tem hospitais especializados, por exemplo, em tratar crianças com câncer. Câncer em Portugal é cancro. Crianças que muitas vezes nunca saíram do hospital, conhecem apenas o quarto e conhecem a área de lazer do hospital. Às vezes, há anos, os seus pais também moram naquele hospital com o filho, com a filha. Temos em Barretos o Hospital do Câncer, que atende milhares de pessoas gratuitamente, um trabalho lindíssimo, pessoas de toda a natureza, de toda a ordem, muitas vezes a doença levando o seu corpo a uma desfiguração, estão ali. Aqui no Brasil nós temos as casas transitórias, que é aquela casa que recebe as crianças que a justiça tira dos pais. Que dificuldade uma criança de 5, 6 anos, de repente ter a mãe, ter o pai e se vê sem eles. Levar amparo, levar luz. É sair um pouquinho da zona de conforto e vermos que tem pessoas que passam por privações no corpo físico, privações financeiras, privações psicológicas maiores do que a nossa. Por mais que a minha vida é difícil, tem pessoas que passam uma vida ainda mais difícil que a minha. Por mais que eu não tenha tudo o que eu sonho em ter, tem pessoas que têm menos do que eu tenho. Por mais que eu passe por uma crise, por um tropeço, por um problema, tem pessoas do meu lado que a sua crise, que o seu problema, que o seu drama é maior do que o meu. E quando eu vejo uma realidade diferente da minha, eu paro de reclamar e passo a agradecer, porque eu vejo que mesmo tendo muitas coisas que eu gostaria que fosse diferente, tem pessoas que têm muito menos do que eu tenho. A minha irmã estava contando de um bairro que existe em Campinas, que moram aproximadamente 70 mil pessoas, próximo do aeroporto Viracopos, que pega Campinas e Indaiatuba. E naqueles terrenos que estão todos eles equivocados na sua regulamentação, tem muita pobreza, tem muita dificuldade, tem muita luta. E as próprias instituições têm dificuldade de ter um trabalho ali, porque é longe, tudo é difícil, e geralmente chega de 10 a 20 cestas básicas para ajudar um contingente de 70 mil pessoas. Estamos falando numa cidade como Campinas,
uma cidade desenvolvida, uma cidade com uma infraestrutura belíssima. E o restante do Brasil? E os outros países aqui próximos de nós, ou longe de nós? As lutas, as dificuldades? Será que não é momento de nós repensarmos um pouquinho se vale a pena continuarmos reclamando o tanto que reclamamos? Lamentar vez ou outra ainda é admitido. Reclamar ainda faz parte da nossa vida, mas que isso possa se tornar uma exceção e não uma regra. Continua André Luiz. Diz você que não pode ajudar na beneficência, em razão de velha enxaqueca. Contudo, se você pensar naqueles que jazem no leito dos hospitais, implorando um momento de alívio, não adiará seu concurso. É muito dura essa mensagem. Quantas pessoas neste momento não estão num leito hospitalar, já tomaram todo tipo de anestésico, já partiram até para a morfina, a dor não passa. Já paramos para analisar? Pessoa com 24 horas de dor, de incômodo. Nós temos uma enxaqueca, corremos, tomamos um remédio, passa. Nós temos um outro problema, tomamos um remédio, passa. E quem já fez todo tipo de tratamento e a dor não é aliviada? Continua André Luiz, já vamos ler os 2 últimos parágrafos que compõem o término da mensagem. Diz você que não dispõe de tempo para o cultivo da caridade, mas se você pensar nos 1440 minutos que você tem cada dia para viver na terra, não se esconderá em semelhante desculpa. Em todo o assunto de falta e perdão, não nos demoremos, visando aos outros. Pensemos em nós próprios e preferiremos fazer silêncio, extinguindo o mal. Mensagem de André Luiz. Tem pessoas que dizem, eu não tenho tempo, mas eu tenho tempo para o Facebook, eu tenho tempo para o Instagram, eu tenho tempo para uma rede social, eu tenho tempo para um filme. Nada disto é condenado, mas eu não posso dizer que eu não tenho tempo para ajudar o próximo. Ajudar o próximo se faz com 1 minuto, olhando, sorrindo, abraçando, apenas ouvindo os seus dramas, ouvindo as suas dificuldades, olhar e a pessoa se sentir amado, respeitado, interagir com o meio em que vivemos. Não podemos mais dizer falta-me tempo, não, falta-me vontade, falta-me dedicação, falta-me interesse. Não é tempo. O tempo quem faz somos nós. Nós temos tempo para tudo, para o lazer, para o trabalho profissional e para o trabalho espiritual. Mas para isto eu preciso querer. O trabalho espiritual pode ser feito no próprio local de trabalho, com as pessoas que deparamos no dia a dia. Eu não preciso estar num templo religioso fazendo o bem, ajudando os outros. Eu posso fazer no próprio trabalho, no meu próprio local de trabalho, em que eu convivo com a dor do outro, com a necessidade do outro, com os problemas do outro. É fazermos o que temos condições. Não pegarmos o nosso tempo e simplesmente dizer, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, eu não tenho oportunidade. Nós temos. E o trabalho vai nos dar, o trabalho vai nos motivar a seguirmos sempre adiante na superação de cada dificuldade. Ao encerrarmos o nosso programa, eu convido a todos que estão me ouvindo, me assistindo, a entrar em contato conosco através do WhatsApp. Ali é um caminho fácil que você tem de chegar até nós, mandando a sua sugestão, mandando a sua dúvida, mandando o seu simples oi. Quer receber mensagens de alegria, de paz, de consolo? Salve o nosso número em seus contatos
e entre em contato. O nosso número é 19 997 78 2794. Se você reside fora do Brasil, colocar o mais 55 e venha fazer parte da nossa lista de transmissão, que já vem auxiliando e consolando milhares de pessoas. Se você quer conhecer outros programas que nós temos, entre e conheça o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal e habilite as suas notificações. Nós vamos rogando a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre maior, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos ampare, que a nossa semana possa ser de muita paz, de muita luz, de muito amor, que possamos nos esforçar cada dia mais na superação do bem, na prática do bem e na conquista dos patrimônios espirituais que o Evangelho nos ensina, que o Evangelho nos mostra, que o Evangelho nos deixa à nossa disposição. Uma semana de muita paz e até o próximo programa.